começo assim pedindo uma breve desculpas, porque a minha irmã está estudando do outro lado, então pode acabar atrapalhando, porque ela é bem ardidinha. E também eu vou estar lendo boa parte, porque eu não tive tempo para ensaiar minhas salas e tudo mais. Então, uma correria geral aqui em casa. Então, se eu estiver olhando um pouco para baixo, é porque eu estou aqui olhando para a tela do computador. Tá bom? Me desculpe. Quando a gente aborda o quesito educação, sabemos que a mesma é, de certa forma, uma problemática no país no qual residimos, e sabemos também que a mesma tem sido deixada de lado, e tem sofrido alterações por interesses políticos ou capitalistas, nos quais não se pensa na formação do aluno para ser alguém evoluído e pronto para construir uma sociedade melhor e justa. Mas sim pessoas moldadas, né, por um sistema no qual o interessante é onde as mesmas se preparem para uma determinada profissão, na qual elas, por um bom período da vida, vão desempenhar sua mão de obra e em cima de um determinado trabalho. Então, entretanto, esse assunto, ele não, né, a gente tinha feito ele não é numa base de uma crítica ao governo e aos seus, mesmo sendo algo extremamente necessário aí, mas o fato predominante que a gente pensou em tratar, tudo mais, eram os desafios da educação no século XXI após a pandemia do Covid-19. E aí, trazendo para a problemática, né, do acesso à educação, quando a gente fala de educação no Brasil, a gente está tratando aí de uma problemática muito maior, onde a gente vê na mesma escassez da preocupação com a frequência das crianças e jovens ao ambiente escolar. Vemos em uma entrevista, né, tá até em muitas partes aqui foi tirada do que a gente já havia feito, do que já foi entregue no Teams. Eu fui mudando algumas coisas, alguns textos, mas numa entrevista que a gente viu na aula mesmo, eu acho que foi a primeira, se eu não me engano, com o professor Mário Sérgio Cortella, ele diz pra gente que a educação ela pode ser adquirida em diversos lugares. Entretanto, a escolarização é o local onde a criança tem acesso à educação. Então aí a gente tem essa diferença aí que muitas das vezes as pessoas não sabem colocar. E perante a lei prevista na Constituição Federativa da República do Brasil e no Instituto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, é o direito da criança a ter acesso à educação e à saúde, e consta também no ECA o dever das crianças de ir até a escola. E isso tem acesso à educação no qual lhe será proposta, porém desde o fim, né, do ano de 2019, essa pandemia mundial assolou o mundo todo, fazendo com que o nosso país tivesse suas escolas fechadas, e com isso alguns pais tiveram a iniciativa de apresentar conteúdos e práticas pedagógicas nas quais acham ser a mesma ou certa para o atual momento. Entretanto, nem todos os pais têm o famoso tempo ou a paciência devida para aplicar métodos de ensino. Sendo assim, prefere manter as crianças de frente aos controles de videogames, televisão ou alguma coisa do tipo. Mas, como já foi dito, o direito à educação das crianças e dos jovens é prevista em lei, e o Estado, seja ele nacional, estatal ou municipal, é o responsável por fornecer educação às crianças de uma determinada localidade, e desta forma os mesmos deveriam pensar sobre a questão problemática ou sobre o que fazer a fim de que, contrapondo a teoria de Rousseau, né, a educação não seja apenas para uma parcela da sociedade, mas sim para todos, com o ideal de construir uma sociedade melhor e justa para todos. Bom, agora a gente entra aí numa outra parte, que é o papel do governo na educação, e a gente vê que o maior problema não são as crianças que ficam de frente aos controles e ainda tem como ter acesso à educação no Brasil, mas o problema maior é que o país no qual a gente reside, existe essa desigualdade social que é extremamente perceptível, porém ignorada por muitos, né? Então, principalmente
pelos órgãos governamentais, visto que com a pandemia do Covid, o fechamento de escolas, algumas crianças não viram uma forma de obter aprendizagem, muitas por não ter a figura materna ou paterna presente em casa, e neste caso o filósofo iluminista Rousseau, ele diz que a educação é incumbida ao Estado, pois a família é algo finito, já que o Estado é sólido, ou seja, não se finda, portanto, a ele se deve permanecer a educação. Fazendo assim com que o mesmo, em tempos difíceis, assuma a responsabilidade de educar os jovens, fazendo assim que não só apenas os jovens de instituições privadas tenham acesso, mas sim a todos. O Estado de nossos países e o Ministério da Educação desenvolveu uma forma aí de solucionar o problema. As crianças então teriam aulas virtuais por meio das plataformas de reuniões online, popularmente conhecidas, onde os mesmos poderiam ter contato com professores, tirarem dúvidas, os alunos também poderiam acessar os portais criados pelo governo, sendo assim, o mesmo teria aula uma vez na semana presencialmente e as demais seriam conteúdos apostilados no qual conferiam ali, né, toda o conteúdo preciso. A ideia, né, na teoria, ela é muito bonita, se não fosse os problemas encontrados ali na prática, que a mais pura verdade é de que alguns alunos não têm meios de acesso a esses conteúdos, não possuindo o material, como um computador, um smartphone ou um tablet, para o acesso a essas atividades. Entrando aí, então, nas dificuldades pós-pandemia do Covid-19, os impactos causados pela pandemia do Covid-19 trouxeram novos desafios e quebraram estereótipos e paradigmas da comunidade acadêmica, seja no ensino fundamental, médio ou superior, como já sabemos, existem pessoas com problemas de conectividade por falta de acesso a aparelhos telefônicos e esses são alguns problemas pedagógicos que podemos encontrar. Entretanto, esses problemas afetam também aos professores, pois foi necessário adaptar uma sala de 20 ou 10 alunos, onde na mesma você poderia colocar 40 alunos, e agora, no caso, é colocar 40 alunos de frente a uma tela. E é necessário aos professores criar uma nova ideia de chamar a atenção, né? E de ensinar esses alunos de uma nova forma. Sabemos que os desafios são voltados às barreiras sociais, às diferenças econômicas, porém, quando se trata de trazer o aluno para dentro da sala de aula, de vez online, é outro nível, né? Você consegue de uma forma melhor atrair chamar melhor a atenção do aluno. Porém, nesse tempo de pandemia, a gente pode ver que, através do método de ensino social, as grandes e diferentes classes e um abismo social presente de forma exacerbada em nosso país, é necessário aos professores e aos estados criar formas de ensino que seja possível acessar a todos educacionalmente, né? Então, para o período pós-pandemia, não cabe esperar que por um bom tempo permanecemos com o ensino dessa forma, pois o retorno será de forma lenta e gradativa. Pois a gente não pode retornar de imediato às cadeiras da sala de aula, ao ensino em que o professor pegue na mão do aluno e o leve até a letra. Porém, cabe aos professores e diretores, com essa pandemia, um processo de reeducação, de como ensinar neste método online, de como instigar a leitura, o conhecimento, a tirar dúvidas e diversas formas de ensino que prezem tanto pela inclusão, seja ela de criança com alguma deficiência ou a inclusão dos mais pobres que não podem ter acesso à mesma maneira online. Já a educação infantil, ela precisa do presencial quanto do online. O online para aplicar teorias, entre outras coisas, e já o principal para o desenvolvimento físico e cognitivo. Bom, a partir de agora a gente entra para as melhorias da problemática. Essa era a minha parte, a parte com a qual eu fiquei responsável. Então, aqui eu e a Duda e a Lê é a mesma parte,
tá ali, só foi feita a divisão do que cada uma ia falar, mas então aí eu peguei e não mudei nada, porque já que foi nós duas que preparamos juntas, basicamente eu preparei tudo certinho, mandei pra ela, enfim. Essa parte foi a que ficou responsável pela gente e eu não irei mudar. E, enfim, o coronavírus ele não causou prejuízo apenas às empresas, comércios e pessoas que perderam os seus entes queridos. Todos foram afetados de alguma maneira e certas adaptações foram e provavelmente continuarão sendo necessárias para encarar esse novo contexto, e a educação pós-pandemia é um exemplo disso, né? Mudanças são o que a gente mais pode esperar, e elas devem ser acompanhadas de uma grande disposição para transformar positivamente o sistema educacional, especialmente as instituições de ensino. Elas precisam se preparar para isso, investindo em capacitação dos professores e de toda a equipe e a infraestrutura. As escolas elas devem se abrir para um novo e repensar a forma de aprender e ensinar, né? A tecnologia ela pode ser uma aliada aí do ensino-aprendizagem e é capaz de proporcionar diversos benefícios. Assim, a expectativa é que se torne algo comum o uso, por exemplo, de jornadas de aprendizagem integradas à rotina das aulas e o uso de ferramentas digitais na educação. Os pais, gestores, professores e estudantes deverão ficar atentos, já que é uma questão legal e de normativa. Sempre é bom verificar se a instituição está seguindo os padrões necessários para garantir não só a aprendizagem, mas os aspectos legais. E pensar em educação, ela significa rever constantemente os conceitos que a cercam no cenário atual no que vivemos. E isso é mais relevante, pois incertezas, né, não devem acontecer, e visto que de qualquer tomada de decisão que não seja objetiva e funcional pode prejudicar todos os trabalhos realizados. E logo a mentoria passa a ser aí uma das formas mais efetivas e rápidas para esse momento. E o mentor tem como objetivo provocar questionamentos, mas também contribuir com uma nova perspectiva e com seu know-how. Além disso, ele, por seu vasto conhecimento, ele também compartilha informações relevantes sobre o mercado, sobre suas experiências e erros passados. Então, portanto, a mentoria irá ajudar a minimizar os erros de gestão operacional e a fazer um planejamento estratégico, né? Auxiliando na tomada de decisão de maneira funcional e com os riscos aí integrados. Então, o ideal para organizar o retorno das atividades presenciais seria isso. E por ter experiência, né, o mentor ele sabe quais são os melhores caminhos a serem seguidos e já testou muitas opções, encurtando os testes a serem efetuados, né? A comunicação como processo essencial, assim como a preparação de guias de orientação, das rotinas de atividades educacionais não presenciais ou remotas síncronas, né, para orientar famílias e estudantes sobre a supervisão de professores e dirigentes escolares, que podem ser denominadas de diretrizes. Lembrando que neste momento o processo de ensino ele deve levar em consideração as competências e habilidades para a garantia da aprendizagem. E como sabemos, algo remoto é aquilo que já aconteceu, porém muitos estão dominando atividades não presenciais de aulas remotas. Se o sistema para idêntico à modalidade do EAD, que não segue o tempo real e normal, logo é algo assíncrono, portanto remoto. Aí está correto o uso do termo, né? Então, agora, se as aulas acontecem em tempo real e com a utilização de equipamentos, ferramentas e ambientes virtuais de aprendizagem, podemos definir como atividades aulas síncronas, né? Por meio de algumas ferramentas que dão a possibilidade aí de ser algo remoto e sem sentido de distanciamento social, e, portanto, denominar esse processo de aulas remotas síncronas.
Ainda há a necessidade de uma reavaliação pedagógica, didática e do calendário escolar para que o processo de aprendizagem seja garantido, bem como a restrição de conteúdo seja efetivo. Logo, alguns cuidados são ponte como revisar tudo que já foi realizado a partir de uma análise diagnóstica, evitar o excesso de atividades a serem enviado para os alunos, revisão e análise das atividades realizadas com o fechamento de notas e organização dos boletins escolares. Logicamente que há muitas outras coisas a serem organizadas e repensadas, já que a necessidade de clareza em todas as decisões a serem tomadas pelas instituições. São 3 pilares aí importantíssimos para construir uma educação pós-pandemia: educação para autonomia, autoeducação e construção coletiva. A educação para a autonomia, ela aborda uma das perguntas chaves da educação atual: como educar cada criança na construção do próprio conhecimento, mediado pela tecnologia, com foco na criação de uma sociedade mais harmônica, justa e ética. A construção da autonomia perpassa pela construção do conhecimento, né, em harmonia com a própria criança, com os outros e com a natureza. Na autoeducação, vemos além de qualquer técnica, pois tratamos processo de autoconhecimento sobre revisitar a nossa educação a partir da relação com as crianças que apontam nossas feridas. Só não podemos guiar uma criança para um lugar que já fomos. Além disso, podemos apenas acompanhá-las. Já a construção coletiva da educação, ela nasce do empoderamento da criança sobre sua própria aprendizagem e segue com a quebra de paradigma da educação doméstica com a educação pedagógica. E sabemos que ambos os espaços, casa e escola, precisa estar numa mesma direção, mas só haverá uma união de fato quando rompermos este velho paradigma. Agora tem um extra que eu e a Duda ali dividimos junto, achamos importante colocar, e também resolvi não tirar essa parte. Então, no extra aí tá a parte de que uma alternativa seria o ensino híbrido, né, que é uma proposta inovadora para a educação básica, porque permite aplicar os benefícios da tecnologia em sala de aula. E neste momento, o estudante tem acesso às aulas presenciais e online. O objetivo é as vantagens da educação presencial e a distância, com o intuito de estimular as interações sociais e culturais e ainda proporcionar o contato com as ferramentas tecnológicas do campo de educação. O ensino híbrido ele pode ser adotado por escolas das diferentes séries da educação básica, no entanto, é mais comum no ensino fundamental e médio. Para que alcance objetivos a que se propõe o uso da tecnologia no ambiente escolar, deve ser acompanhado pelos educadores e conter um direcionamento pedagógico. Assim, é possível contribuir para o desenvolvimento de diferentes habilidades. Agora a gente entra na parte da conclusão. Eu li, reli, tentei aí achar umas outras alternativas, só que não tenho por que mudarmos, já que foi algo que estudamos juntos e foi feito juntos e todos chegaram a uma mesma conclusão. Então aí a conclusão está sim sendo a mesma. Eu acho que uma ou outra coisa eu acabei mudando sim, até porque não fui eu que fiz ali o trabalho na BNT para poder entregar, mas eu aí acabei dando umas alterações talvez. Mas não foge da mesma base que a gente tinha feito ali pro outro. Então, assim, entrando aí nessa parte da conclusão, cabe a nós saber que já existe uma desigualdade social no Brasil e que existe, ao mesmo tempo, crianças e jovens que querem, precisam e devem ter acesso à educação. E dessa forma a gente tem aí, né, teremos que nos cobrar ao governo de nosso país para que faça uma possível mudança nas formas de ensino dos conteúdos da grade curricular.
para que todos os alunos tenham acesso e aprendizado, não somente uma parcela da sociedade, né? Sabemos o quão difícil é combater a pobreza, quanto o governo, o setor da educação, mexe um dedo sequer a fim de cuidar e combater aí a falta de ensino. E dessa forma, com a pandemia da Covid-19, muitos professores e diretores viram a necessidade extrema de inovar com métodos que chamem a atenção dos alunos, de forma especial nos anos iniciais, onde se é necessário ter mais disponibilidade e desgaste do professor, a fim de fixar as crianças na frente da telinha. Porém, sabemos que o retorno às escolas é incerto e não temos uma previsão. Agora eu vou dar uma pausa, porque eu tenho como exemplo aí essa parte que a gente falou sobre fixar as crianças aí na frente da tela para poder aprender. Eu ajudo dois gêmeos, né? Dois gêmeos, não, coisa de gêmeos, são dois menininhos de 3 anos. E eu vejo quão difícil é para eles poderem assistir. Eles não gostam de assistir aula de forma alguma. Fazer as atividades eles gostam, mas se você falar, olha, faz isso, faz aquilo, eles não gostam. Eles querem fazer do jeito deles. Até porque para eles é outra coisa. Eles vivem aqui em casa direto, porque cuidamos deles também. Então, para eles olha, não é uma professora, é só você. Então, para eles é muito difícil fazer isso e para nós também. É difícil ter que fazer com que eles acompanhem. Então, aí a educação infantil, eu acho que o desgaste realmente entra de uma forma bem grande. Mas enfim, por conta disso, a gente vê que é extremamente importante o método online utilizado por hora, pois consegue aplicar as teorias, informações, conversas, diálogos, mas na educação infantil se faz necessário com que as crianças tenham o contato com o presencial, seja o mais breve possível nas escolas com restrições, ou seja em casa com os estímulos aplicados pelos pais, mediante as teorias, né, apresentadas em sala de aula. E a verdade é que devemos nós escolhermos futuramente melhor os governantes dessa nação, na qual insistimos em chamar de nossa. E a fim de que o responsável tenha um mínimo de prudência, empatia pela vida humana e disponibilize a imunização o mais rápido possível, nos permitindo voltar à vida rotineira de costume. Bom, essa foi a minha apresentação, eu espero que tenha ficado boa. E é isso, professora, muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei o horário que estará vendo isso, mas fica aí o meu cumprimento.